Vamos aqui fazer a correção do exercício da página 23 do livro de matemática, sexto ano, A Conquista da Matemática. Primeira questão diz assim: considere o grupo dos dedos de uma das mãos e o grupo das vogais do nosso alfabeto. Temos aí a imagem dos dedos das mãos e as vogais do nosso alfabeto. Aí ele pergunta na letra A: o que podemos dizer sobre a quantidade de elementos dos dois grupos? Então, se a gente observar, né, a quantidade de dedos de uma das mãos e as vogais do nosso, e as letras, né, e as vogais do nosso alfabeto. O que é que a gente tem em comum? Observamos que os dedos das mãos, né, são 5 e as vogais também são 5. Então, o que eles têm em comum é que essas quantidades, elas são iguais. Né, são iguais. São iguais. Na letra B, ele diz assim: qual é o nome e o símbolo que associamos à quantidade de elementos dos dois grupos? Então, observamos que são dois grupos de elementos diferentes, mas que têm a mesma quantidade de elementos. No caso, 5 elementos cada um. Então, o nome e o símbolo que representa essa quantidade é o nome 5, o nome 5 e o algarismo 5. É o nome 5 e o algarismo 5, né? Representa essa quantidade aí, tá certo? É representado por esse nome e por esse algarismo aí. A gente estudou neste capítulo, né, a necessidade que o homem teve de criar os números, né, criar os algarismos para representar essas quantidades. No caso aqui, nós estamos trabalhando com números naturais. A questão número 2, ele diz assim: para encontrar o sucessor de um número natural, adicionamos 1 a esse número. Por exemplo, o número 38 é sucessor de 37. Para determinar o sucessor de 37, adicionamos 1 a esse número. Então, vemos aqui na reta numérica. Ó. Então, 37, o sucessor dele, nós adicionamos 1, que é o 38, certo? Então, ele pede aqui para a gente calcular agora o sucessor de cada número natural a seguir. Então, o sucessor de 301. Então, basta adicionar 1, que vai ser o 302. O 302. O sucessor de 301 é o 302. O sucessor de 0 é o 1, o que vem logo após o 0. O sucessor de 99.999 vai ser o 100.000, o sucessor dele vai ser o 100.000. 100.000 vai ser o sucessor de 99.999, adicionando 1. E o sucessor de 19.899 vai ser 19.900, 19.900. Então, basta acrescentarmos 1 ao numeral. Vamos aqui à questão 2. A questão 3, quer dizer. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos seguintes números naturais? Então, o algarismo aqui, a gente viu que os algarismos usados pelos hindus, que foram criados, eles usaram algarismos que representassem quantidades de 0 a 9. E os demais números são feito uma combinação dos algarismos, mudando apenas a posição deles, no nosso sistema de numeração, que é de base 10, agrupamentos de 10 em 10.
Então, quantos algarismos eu usei para escrever o número 362? Eu usei apenas 3 algarismos. 3 algarismos. Já o número 30.000, eu usei 5 algarismos. 3, o algarismo 3 e 4 vezes o algarismo 0. Então, eu precisei de 5 algarismos. Precisei de 5 algarismos. Já o algarismo, o número 10.567.901, eu já usei aí 8 algarismos. Já usei 8 algarismos. E para escrever o número 4, eu só usei um algarismo. Então, para escrever qualquer número, nós utilizamos um ou mais algarismos. O valor dele depende da posição em que ele ocupa. Vamos agora para a questão número 4. Ele diz assim: para encontrar o antecessor de um número natural, subtraímos um deste número. Por exemplo, o número 38 é antecessor de 39. Para determinar o antecessor de 39, subtraímos um deste número. Então, a gente viu na questão 2 lá que o sucessor a gente adicionava 1. E o antecessor a gente subtrai 1. No caso aqui, o 39. O antecessor de 39 é o 38. Então, ele pede aqui para a gente encontrar o antecessor desses números. Então, antecessor são números que vêm antes. Então, 888 vai ser 887. Um número voltando, um a menos. O antecessor de 100 vai ser o 99, vai ser o sucessor de 100, o antecessor de 100. O de 1, o único número que vem antes de 1 é o 0. E o de 12.000, antes o antecessor diminuindo 1 vai ser 11.999. Então, esses são os sucessores dos números. Vamos agora à questão número 5. Será que todo número natural tem sucessor e antecessor? Discuta com um colega sobre isso. Então, aí, a gente sabe que os números naturais é a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. E a gente viu que antecessor é o número menos 1. E sucessor é o número mais 1. Então, será que todo número tem antecessor e sucessor? No caso, gente, do 0. O 0 tem um sucessor que é 1. Mas quem é o antecessor de 0? Então, no número natural, o 0 não tem antecessor. Então, o que a gente pode estar respondendo aqui? Que o 0 não possui sucessor, o 0 não possui antecessor. Então, é o que a gente pode estar escrevendo aqui. Tá certo? Que o 0 não possui antecessor. Essa seria a resposta. Faltou o E aqui do 0. O 0 não possui o antecessor.
Questão número 6. 2 ou mais números que se seguem na sucessão de 2 números naturais são denominados consecutivos. Por exemplo, os números 20, 21 e 22 são números naturais consecutivos. Então, quando eu escrevo o sucessor de um número, né, esse aqui, o 21 é sucessor de 20, o 22 é sucessor de 21. Então, aqui são 3 números. Eu posso dizer que esses 3 números são consecutivos, né? Quando à medida que eu for escrevendo o sucessor dele, né? Então, na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro número consecutivo de 1000? Então, número consecutivo, eu posso dizer que são os sucessores de um número, né? Então, no caso aqui, 1000, quem seria o sucessor de 1000? 1001, né, gente? 1001. Deixa eu só escrever de novo. É 1001, o sucessor de 1000. 1001. O sucessor de 20.009 seria 20.010, né? 20.010 seria o sucessor de 20.009. O sucessor de 4.001 seria 4.002. 4.002. E o sucessor de 6.005 seria 6.006. Né? São esses os sucessores dos números. É o mesmo que são os números consecutivos, né? O sucessor consecutivo de 1000 é 1001, de 20.009 é 20.010, de 4.001 é 4.002 e de 6.005 a 6.006. Aqui é porque ele só pediu para escrever um, mas eu poderia escrever os demais, né? Continuando. Vamos para a questão número 7. Ele diz assim: observe a sequência dos números naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. São números pares. Nessa sequência, qual é o número par que vem logo depois de? Então, números pares são números que terminam ou em 0, ou em 2, ou em 4, ou em 6, ou em 8, ou em 10. Ou em 8, né? 10 já é combinação. Então, o par depois de 6.638 seria 640, né? Que seria o próximo par. 640. O próximo par depois de 1.326 seria 1.328. E o próximo par depois de 19.554 seria 19.556, né? Seria o próximo par. Então, todo número que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8 é considerado um número par. Vamos para a questão número 8. Observe a sequência dos números naturais ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Então, aqui nós já temos os ímpares. Os ímpares são números terminados em 1, 3, 5, 7 ou 9. Nesta sequência, qual é o número ímpar que vem logo depois de 1003? Então, o ímpar que vem depois de 1003 vai ser 1005, né? Então, o próximo ímpar. 1005. O que vem depois de 9.009 vai ser 9.011, né? 9.011 é o próximo ímpar. E o depois de
20.221 vai ser 20.223. Vai ser o próximo ímpar. Então, assim, demos conclusão, a correção do exercício da página 23, né? Você que não assistiu a aula pelo Google Meet hoje, né, esteja fazendo a sua correção e me enviando a atividade. Um abraço a todos.